Oi, eu ando tendo algumas coisas para comemorar ultimamente em relação à evolução desse meu transtorno, né? Que se reveza entre períodos eufóricos e períodos depressivos, né? Isto antigamente era chamado de transtorno maníaco-depressivo. E agora está mundialmente já conhecido como transtorno bipolar. E essas fases de euforia, eu quero assim reiterar que elas não são apenas fases de muita criatividade, de muito otimismo, de muita alegria, às vezes achando graça no que não tem graça, às vezes sendo graça sem ser engraçado e acha que está sendo, que está agradando, né? E na realidade está apenas chocando as pessoas. Essa fase de euforia também se caracteriza pela agressividade, pela irritação. Parece que esses nomes, né, agressividade, irritação, não combinam com euforia, né? Mas a fase da euforia também tem essas características, né? Ficar extremamente irritada, né? Eu tinha vezes em que eu ia, por exemplo, recolher a roupa e eu tenho o hábito de tirar os prendedores, né, do varal, e o determinado prendedor não saía do varal, ele ficava emperrando ali, sabe? A impressão que eu tinha era que o prendedor estava fazendo aquilo de propósito para me irritar, né? Então eu já dava um puxão, já jogava tudo longe, tomada por uma insuportável irritação, né? Então, isso é uma das coisas, né? Assim, eu tive colegas, né, professoras, né, que algumas tinham muito essas características, né? Elas se irritavam do nada, assim, e gritavam e ofendiam as pessoas, a direção, né? Muitas vezes tomando isso como uma atitude corajosa de enfrentamento, né? De posicionamento, mas na realidade, assim, ela estava sendo inadequada, né? Mostrando o quão incapaz ela era de se manter razoavelmente equilibrada, né? E às vezes as pessoas não se dão conta de que isso possa ser fruto de um transtorno bipolar. Elas colocam isso como sendo um defeito delas, e elas se arrependem dessas coisas e se sentem culpadas, frustradas por não conseguirem agir de forma diferente. Então, elas atribuem isso a uma falha de caráter e não a um sintoma de uma doença. Na verdade, elas estão doentes, né? Elas não são culpadas por aquilo ali que elas estão manifestando. Elas precisam de medicamento. É claro que elas podem fazer um autoesforço individual com, que sei eu, peregrinação, oração, meditação, desertos, silêncios. Elas podem trabalhar isso de uma forma mecânica, digamos, com artifícios. Não são artifícios, essas coisas elas ajudam realmente, mas não curam, embora até mesmo porque esse transtorno não tem cura, ele tem controle, né? Essas coisas tu tem que ter assim uma caminhada evolutiva para que elas deem certo, né? Se tu tá no meio de uma crise de euforia, eu acho que essas coisas não agem de pronto, né, de imediato para socorrer a pessoa.
né? Eu já falei isso, né? Vou reiterar, eu sou 100% a favor da medicação, né? E acho que elas socorrem a pessoa com muito mais rapidez e eficácia. Claro que os outros exercícios mentais, espirituais, também ajudam, né? Mas eu acho que isso leva muito tempo de sofrimento ainda das pessoas, né? Então, eu estava começando a dizer que eu estou tendo que comemorar algumas coisas nessa evolução do meu transtorno, né? Uma delas é que agora, pela segunda vez em 2 anos, né? No ano passado, 2018, eu me sentia afundada, assim, tipo, sentada no chão, debruçada sobre a cama, sem saber o que fazer a partir dali. Tamanho era o vazio, tamanha era a sensação de estar morta por dentro, assim, de não ver perspectiva, de nem sequer vontade de levantar do chão para deitar na cama, né? E aí eu comecei, não é que eu comecei, imediatamente eu fui ao meu psiquiatra, assim, tanto quanto foi possível, né, imediatamente, encontrar um horário para fazer uma consulta. Ele introduziu um novo medicamento e, assim, 2 dias depois eu estava viva de novo, né? E esse ano agora, né, recentemente, eu tive a mesma baixa, né? Eu fiquei uns dias assim, pateta. Não só sendo pateta, mas sofrendo internamente, assim. Olhar para as pessoas e pedir socorro, mas as pessoas não sabem muito, não têm muito o que fazer, né? E tu ficar assim, ó, permanentemente perguntando: tu acha que eu vou melhorar? Tu acha que eu vou melhorar? Quer dizer, colocando na outra pessoa a tua perspectiva de esperança, o elo, o fiozinho que vai te manter viva mais um pouco, né? Então, a outra pessoa, ela acaba ajudando nisto, né? Que nem eu contei já para vocês da minha companheira de hospital, né? Que no final de semana não reconheceu a família. E quando ela se deu conta de que ela não reconheceu a família e depois ela reconheceu, ela ficou desesperada. E eu não sei por que ela me olhava e dizia: me ajuda, Beatriz. Me ajuda, Beatriz. Aquilo era o dia inteiro atrás de mim. Claro, eu ficava irritada, tudo isso, mas ela colocou em mim, digamos, uma corda que ela pudesse se agarrar para sair lá do fundo desse buraco que ela estava. Né? Eu também, não tanto quanto ela, porque foi uma crise razoavelmente leve, né, que eu tive, mas eu ficava sempre perguntando, né? Tu acha que eu vou melhorar? Tu acha que eu vou melhorar? Eu precisava ouvir que as pessoas dissessem: tu vai melhorar, né? E de novo, né? Graças a Deus, eu fui ao meu psiquiatra e ele me retirou um remédio que ele achou que poderia estar causando aquilo, né? O meu marido perguntava assim: quando é que tu vai aterrissar? Quando é que tu vai pousar? Porque eu estava assim, absolutamente ausente, né? E isso estava sendo causado por uma medicação, né? Eu não vou dizer o nome, porque para outras pessoas pode ser que ela atue com mais eficácia, né?
Então, não vou nomear a medicação, mas no meu caso, né, eu associei essa minha piora ao início, à época em que eu comecei a tomar esse medicamento. Claro, tu tem que te observar, tu tem que te conhecer, né? E ele disse, então vamos tirar esse remédio. Ele disse para mim. Eu tirei, pá! Tipo assim, ó, tirou o efeito que ele estava tendo no meu corpo, né? Fiquei nova, fiquei boa, boa não, né? Entre aspas, eu melhorei de novo, voltei à vida de novo. Voltei a ter vontade de falar aqui com vocês, a ter vontade de costurar a minha tela da porta, que os gatos fizeram um buraco para entrar dentro de casa. Tive vontade de mudar a roupa da minha cama, né? Então, é outra coisa quando tu é dono do teu ânimo, quando tu é dono da tua vibração em voltar a fazer as coisas, né? Quando tu te senta num lugar, uma reunião, por exemplo, e tu tá ali realmente. Tu tá ali e tu tá inserido e tá vibrando com aquilo que tu tá vivendo, tu tá vivo. É isso que eu quero dizer, né? Então, uma dessas coisas que eu estou vibrando é que eu parei de tomar o Rivotril. Deus me ajude que eu não precise mais tomar esse remédio. Ele é bom, é bom. Ele te tira a ansiedade, te acalma, te faz dormir de uma forma lúcida. Quer dizer, com o Rivotril, ele não é que nem o Lexotan, que nem o Valium. Eu não sei bem os nomes mais científicos dessas medicações, mas esse que é o tal chamado clonazepam, eu acho que ele tem esse diferencial. Ele não te deixa assim, com aquela cara de viciado, falando, enrolando a língua, com aquela moleza para fazer as coisas que as outras medicações provocam, né? O Rivotril te deixa inteira para levantar cedo, sair, fazer isso, fazer aquilo, né? De uma forma energética, com energia. Só que ele tem efeitos colaterais terríveis, né? Um deles é a ausência. Tipo assim, há uns anos atrás, que eu tomo muitos anos o Rivotril, né? Já parei uma vez e tive que retornar por questões assim pessoais de muita ansiedade, angústia, né? E eu fui a uma reunião, quando eu voltei para casa, eu não lembrava de nada do que eu tinha feito, dito na reunião. Ele causa esses apagões, né? E também problema de memória muito sério, assim, no teu dia a dia, nas coisas que tu fizeste, as pessoas vêm te falar sobre aquilo, tu diz, não, mas eu não fiz isso. Eu não disse isso. Aí as pessoas dizem, não, Bia, tu disseste isso, tu falaste isso. Não. Quer dizer, esse é um dos efeitos do Rivotril, né? É a questão da memória, das ausências, né? Esse é muito prejudicial, né? E agora eu estou já há alguns dias dormindo sem o Rivotril, né? E também sem fazer uso dele durante o dia, né? Isso para mim é uma conquista, que eu tenho vontade de botar um troféu em cima do meu armário lá no quarto, de uma conquista muito árdua, né? Que é viver sem essa medicação. Então, essa é uma das minhas
conquistas adquiridas assim recentemente, mesmo estando nesse período de estar dentro da bolha, né? De estar vagando no espaço, sem elo com nada, nem com ninguém, e sem perspectiva nenhuma de aterrissar, que nem disse meu marido. E isso é bom compartilhar, né? Isso eu quis trazer para vocês. Essa minha fala, assim, onde eu tenho que às vezes repetir as frases, ou falar as frases com calma e mais lentamente, ainda são resquícios do efeito do Rivotril no meu corpo, na minha mente, no meu cérebro, né? Antes eu era muito fluente para falar, agora eu custo para elaborar uma frase, sem repetir as coisas no meio, para pegar de novo o eixo e continuar a frase até o fim, né? Mas como eu postei num dia desses no meu grupo, né, eu já falei que eu participo de um grupo chamado Abertas dos Morros, que tem 10 anos já esse grupo, né? Eu postei ele é um grupo presencial, mas a gente também tem o grupo virtual, né, no WhatsApp. Então, eu postei assim, é degrau por degrau, tá? Tchau.